Pessoal, hoje a manutenção será no Icon IC7410. É um rádio bem interessante, robusto, excelentes recursos. Vai ser um reparo um pouco diferente. Tem muita gente que pede para que eu comente processos de avaliação de defeitos, a linha de raciocínio que eu sigo para encontrar os problemas do equipamento. Então a gente vai exemplificar, eu vou comentar um pouco mais para a gente efetuar o reparo desse IC7410. Vocês vão acompanhar agora então. Então fazer um teste, rádio ligado na carga fantasma, transmitir, observem as informações apresentadas no display do equipamento. Eu não tenho indicação de potência, o LC está errado e a SWR ela dá um pico em infinito e vai caindo. Tá vendo? O LC também caiu um pouco, não tem indicação de potência. Eu tenho aqui em torno de 125 watts. Confirmados aqui no Hold Short, 125 watts. Tem bandas que tem mais ainda potência. 136 watts, 137 em 7 MHz. Em 28, muito mais. 152. Acoplador automático, eu quero que vocês observem isso. O rádio transmite, entra em transmissão, mas quando eu pressiono a tecla Tuner, eu não escuto os relés funcionarem. Ele aparece o símbolo Tune, o rádio entra brevemente em transmissão se eu mantiver ela pressionada, mas nada acontece. Vamos avaliar agora a recepção dele então. Está sendo injetado um sinal com amplitude de 50 microvolts na entrada de antena do rádio e eu observo realmente um sinal muito baixo. Está presente, o rádio está demodulando, só que com uma amplitude muito pequena. Outro detalhe, sem o manual de serviço nem dá para se iniciar qualquer análise ou reparo em qualquer equipamento que seja. Então tem disponível na internet para baixar de forma gratuita, está aqui. E no manual de serviço já há explicação exatamente de todos os pontos do equipamento, parte de Bandpass Filter, FI, a parte de áudio dele, conexões, acoplador automático, a descrição de cada placa, que nem Display Unit, a Main Unit, parte superior, inferior, a unidade do PA e aqui o que interessa pra gente, a Control Unit, a parte de controle do acoplador automático, seleção de antenas e tudo mais. Então temos aqui TX Power Detector, é justamente um dos pontos de interesse meu, é este. CI detetor de fase, CPU do acoplador automático. Temos aqui também um regulador, 5 volts Line Regulator. Tem as informações básicas desse componente. Então eu vou partir o diagrama eletrônico dele e eu vou prestar atenção justamente aqui na Control Unit. Está aqui o esquema, tem a parte número 1 e a parte número 2. Parte número 2 a parte lógica, a parte de controle, e aqui a parte número 1 justamente onde eu posso observar aqui os relés que colocam o acoplador automático em operação, que não expliquei, eles não estão funcionando, então eu preciso saber por que eles não entram em operação. Já é uma dica, a falta, a ausência de operação desses relés. É daqui que eu parto para a análise do defeito. E é um ponto comum, o que eu quero verificar também, a conexão para o receptor. Já que alguns relés não estão funcionando, outro detalhe importante é esse, já que esses relés que
fazem o controle do acoplador automático não estão funcionando, eu já suponho que outros relés também estejam falhando. Então é um ponto interessante para se isolar defeitos. O problema então, já que essa placa ela é comum a parte de transmissão e é comum a parte de recepção, pois ela que faz a comutação, que coloca o receptor em contato com a antena e também é o que coloca o transmissor em contato com a antena. Ela é o meio comum entre o chaveamento de recepção e transmissão. Verificando no manual de serviço, o conector leva o sinal para o receptor, para o front-end, é esse daqui. Eu vou desconectá-lo. Eu soltei ele aqui da antena. E vocês observam que ele sem a conexão, ele está solto. Ele praticamente está recebendo o sinal fornecido pelo meu gerador. E se eu tocar aqui na ponta dele, o ruído cresceu. O que já indica, caso a pessoa não tenha um gerador de sinais, o que indica o quê? Só esse teste que eu fiz aqui, que o receptor tem ao se injetar qualquer sinal no front-end, na parte de recepção do rádio. Aqui eu desconectei ele da placa de controle, que conecta ele diretamente à antena. Eu estou injetando um sinal aqui do meu gerador, voltei com amplitude de 50 microvolts, e o que temos? S9, certinho aqui, tá vendo? Temos indicação de S9, a recepção está normal. Eu vou baixar a amplitude, por exemplo, para 0,2 microvolts, bem baixa. E tá aqui. Então com isso a gente já separou mais o problema. A gente sabe que não existe defeito na parte de recepção. O receptor tá ok. Por que que ele não tem sensibilidade? É uma falha realmente aqui da unidade de controle do acoplador automático, porque existem relés responsáveis por colocar o receptor em contato com a antena e ele não está funcionando. Por isso o rádio perdeu sensibilidade. Não é que a recepção tenha problema, ele foi ocasionado por uma falha em algum relé aqui. Essa falha ela pode ser originária de uma sobrecarga, pode ser uma descarga elétrica, a falha de alimentação do relé, o transistor que comuta o relé, ou mesmo a falha lógica do equipamento que não coloca o relé em operação. A gente vai descobrir isso agora. O raciocínio lógico é fundamental para qualquer reparador. Primeiro passo, antes de pensar em substituir qualquer coisa, antes de remover o painel do lugar, a gente tem que verificar todas as tensões de operação. A gente volta no diagrama, tá tudo especificado, tudo muito claro. As tensões de alimentação, tenho mais 14, mais 5, mais 3,3, menos 12. Observando no manual de serviço o layout da placa, temos no primeiro conector aqui a indicação 14 volts. Esta trilha que a gente segue aqui. Será que tem 14 volts alimentando esta placa? Então o conector é esse daqui, é justamente este pino que eu quero observar. Temos aqui 13,68, tá ok. Tensão de alimentação do rádio é 13,8, 13,68 dentro das especificações. Então temos uma das tensões sendo enviadas aqui para o painel. Eu quero verificar as demais, 5 volts, 3,3 e menos 12. Então a gente vai procurar em qual desses conectores elas são fornecidas. Agora, com muito cuidado, a gente vai medir as tensões. Tem aqui de novo 14 volts, a tensão de 3,3 e menos 12.
Ela está no conector do flat cable, logo abaixo desse outro aqui que a gente fez a primeira medição. Muito cuidado para a gente não estragar o flat cable, nem efetuar nenhum curto, já que os terminais aqui são bem curtos e bem juntos um dos outros. Então, o primeiro ponto, a gente nota aqui que para uma melhor corrente são 3 pontos para trazerem 14 volts aqui também, tá? Ponto comum. Então tem o primeiro, segundo e terceiro terminal fornecendo 14 volts. Tem até um ponto de teste bem aqui. Então vamos lá no rádio. O cabo em questão é esse daqui. E a gente observa, que nem vimos no manual de serviço, há um ponto de teste bem aqui. E é nele que eu vou colocar a ponta de prova. Está aqui, muito cuidado para não efetuar nenhum curto. E temos 13,68. Temos a tensão de alimentação necessária. Tá ok. Então vamos para a próxima tensão. A próxima tensão é de 3,3 volts. Então o terceiro pino desse conector, da parte mais externa da placa, a gente vai fazer a medição dele então. Novamente, muito cuidado ao se pegar esse ponto para teste. Caso seja difícil, como ali será, então a gente pode ver aqui, a gente segue a trilha, que ele vai para esse resistor aqui. Então tem um lado um pouco mais aberto, de fácil acesso a ele, para avaliar se temos essa tensão ou não. Então vamos dar uma checada nele. Realmente temos aqui o resistor que comentei, colocando a ponta de prova no lado dele. Temos 3,3 volts. Tá ok. Eu vou aproveitar, já que é um resistor de segurança, será que do outro lado dele temos a mesma tensão? Então agora eu mudei a posição da ponta de prova para o outro lado dele e temos aqui 3,34. Então a tensão tá ok. Próximo ponto a ser avaliado, menos 12 volts. A gente vê que a trilha vem para o lado externo da placa, ela caminha para cá. Tem um ponto de teste aqui, vai facilitar a gente então. Ponta de prova no lugar, com muito cuidado para não se efetuar nenhum curto. E temos menos 11,8 volts. Tá ok, dentro da tolerância, um pouquinho a coisa abaixo, isso não representa problema algum. A tensão está presente também de menos 12. Observando o último conector a fazer teste, temos também mais uma tensão de 14 volts, né, de 13,8 no J1101. São 4 trilhas referentes a essa tensão de alimentação. Tem aqui mais 5 de ground. Seguindo essas trilhas, ele vai para um choquezinho de RF aqui na lateral. Então é mais um ponto a ser verificado. No painel, o conector, o flat cable é esse, e no esquema o choquezinho é este pequenininho aqui. De um lado dele, 13,68 volts. E do outro lado, será que essa bobininha ela tá ok? Ela tá aberta ou não? A gente já coloca a ponta de prova desse lado aqui e temos 13,68 também. Ou seja, as tensões de alimentação estão sendo enviadas aqui para o painel. Estão todas presentes. Próximo passo, verificar os reguladores de tensão dele, se as tensões estão entrando da maneira correta e estão também saindo conforme o que cada um deve fornecer. Novamente com o esquema em mãos, a gente dá início à verificação das tensões dos reguladores. O primeiro regulador que eu quero medir é o IC801,
regulador de 5 volts. No pino de entrada a gente deve ter em torno de 12,66 e na saída dele 5 volts. Então temos aqui a linha quente, que a gente pode chamar assim. Essa linha superior, a gente tem indicação aqui mais 14 volts. É a linha quente que vai alimentar vários componentes, tá? É distribuída por toda a unidade de controle. Ela entra no D802 e vai direto para o pino de entrada do TA7805F. O CI é este daqui. Então, eu quero medir a tensão no pino de entrada. O pino central é terra. E o terceiro pino de saída aqui, temos que ter 5 volts. Então a gente vem aqui com a ponta de prova no pino de entrada. E eu encontrei menos 0,4 volts. É estranho. Eu deveria ter aqui 12 volts, próximo de 13 até. Óbvio que faltando a tensão de entrada, eu não terei 5 volts. Agora a ponta de prova no pino de saída do regulador, era o que eu esperava encontrar, né? 0. Então a gente já encontrou o provável problema para todo esse defeito, todo esse conjunto de sintomas, de anomalias no IC7410. Não temos a tensão de 5 volts aqui no regulador. Ele não tem a tensão de 12 de entrada, quer dizer de 13,8, não vai ter a tensão de 5 volts, óbvio. Da onde se origina a tensão de alimentação desse CI? É justamente deste conector aqui, deste pino. A gente segue a trilha, ela vem para cá, passa por essa bobininha, por esse choquezinho, passa por esse diodo e dele vem diretamente para o pino de entrada do CIzinho. Então eu quero fazer um teste bem simples. Ponta de prova na entrada do choquezinho, 13,68 volts. Tá ok, a tensão entra, chega no choquezinho. Temos ela na saída do choquezinho? Sim, ela está presente também na saída do choquezinho, 13,68. Então esse componente está ok. Próximo ponto a ser testado: entrada do diodinho, anodo do diodo, entrada do diodo, cáspita, o anodo do diodo. Tenho aqui a tensão, 13,68. Catodo do diodo, será que terei a tensão? Óbvio que não. O diodo está aberto. Certo. Então encontrei um componente defeituoso. Diodo em questão, D802. Ele foi aberto. Ele está interrompido. Então não chega a tensão de alimentação na entrada do regulador. Não teremos a tensão de saída nele. Agora vem uma pergunta muito importante que todo mundo deve ter em mente. Isto é a causa ou efeito? A gente tem que saber se esse diodo queimou porque o regulador entrou em curto. Esse regulador pode ter entrado em curto, a entrada dele com o terra, fazendo com que a corrente em cima desse diodo subisse de forma absurda e ele rompesse. Algo na saída do regulador? Será que a linha de 5 volts está com uma carga muito elevada? Novamente a corrente em cima do regulador subiu de forma absurda e o diodo não suportou
suprir toda essa corrente necessária ao regulador e ele queimou? Será que algum desses capacitores apresentou falha também, fazendo com que a corrente subisse demasiadamente em cima desse diodinho? A gente tem que avaliar isso, não só substituí-lo. Pode ser uma falha de material? Também pode ser uma falha de material, como pode ser algumas dessas alternativas que a gente tem que ter em mente quando se depara com um componente que tem a responsabilidade de alimentar uma determinada área. Então o que eu vou fazer é verificar se há uma resistência muito baixa, tanto no pino de entrada do regulador como no pino de saída. Meu multímetro agora na função de resistência, eu estou medindo diretamente o pino de entrada do 6zinho aqui, tá vendo? São 66K. Não tem problema. Pino de saída 0.911K. A gente poderia dizer aqui em torno de 1K. Tá ok. Esses valores encontrados não seriam suficientes jamais para queimar esse diodinho. O que eu vou fazer? Eu vou fornecer essa tensão. Eu não vou substituir ainda o diodo. Utilizando uma fonte ajustável, regulável em tensão e corrente, eu vou injetar os 12 volts na entrada do regulador e ver o que iremos obter. Para o primeiro teste que eu fiz, soldei um fio flexível diretamente ao terminal de entrada de alimentação do 7805, como vocês podem observar aqui. Então nesse fiozinho aqui eu vou injetar os 13.8 volts. Tensão essa fornecida por uma fonte com tensão e corrente ajustáveis. A corrente foi limitada a 200 mA, não mais do que isso, até porque o diodo que alimenta esse regulador ele não tem capacidade para uma corrente superior a essa, a trabalhar com correntes superiores a essa. Então fornecer uma corrente de 3, 4, 5 amperes é no mínimo loucura, porque se tiver algo errado aqui, caso tenha algum outro componente que venha consumir uma corrente muito alta, você vai fornecê-la à vontade e danificar trilhas, o próprio componente, ou seja, vai criar um problema maior do que se já tem hoje no equipamento. Então, uma corrente baixa para poder alimentar de início todo esse circuito, toda essa área. Ok, acabei de ligar a ponta de prova no cabo. Prestar atenção como a gente vai deixar esta ponteira aqui para que não ocorra nenhum curto. O rádio ainda desligado, tá pessoal? Eu quero fazer uma medição, uma leitura de alimentação de corrente e tensão ainda sem o circuito todo alimentado. E o que eu observo aqui na fonte de alimentação é que eu tenho um consumo de 90 mA. Aqui a tensão 13.8 volts e o consumo 0.09 amperes. Então 90 mA é o consumo dessa área do circuito do rádio com rádio em stand-by. Eu tenho aqui no pino de entrada do regulador 13.77 e no pino de saída aqui 4.96. Tá ok, ele está fornecendo a tensão normal, a corrente consumida pelo circuito que ele alimenta, o circuito de 5 volts, a área de 5 volts aqui não está elevada, compatível com o regulador. Chegou o momento de energizar então toda a unidade de controle, todo o rádio e ver como ele vai se comportar. Primeira coisa que eu quero observar
é agora a corrente total consumida por essa etapa com o rádio ligado. Temos aqui 100 mA. Ok, tá perfeito. Até agora tudo em ordem. Fazer um teste de transmissão em 14 MHz, quero ver se o problema foi sanado ou não. Rádio ligado na carga fantasma, colocar ele em transmissão. Eu já tenho aqui o que? A indicação de potência, coisa que não tínhamos anteriormente. A LC está ok, SWR 1 para 1. Vindo aqui no meu watímetro, eu tenho agora a indicação de 105 watts, potência estável, 19 amperes de consumo do equipamento, potência total de entrada 264 watts. Está aqui, potência estável. Aparentemente, o problema foi sanado. Fazer um teste em 28 MHz, onde tínhamos praticamente 150 watts em transmissão. Novamente, coloquei o rádio em transmissão, temos aqui a leitura normal da potência, LC, SWR. E a potência, aqui indicada pelo meu watímetro, 105.4 watts. Estável, tá ok. Por que o rádio ele estava entregando, com a falta de alimentação, com a ausência dos 5 volts do regulador, ele estava entregando 150 watts? Porque não havia leitura de referência. Porque o rádio monitora o circuito de controle do equipamento, monitora a potência incidida e a potência refletida, tá ok? Como ele não tinha leitura desses dois sinais, pela ausência da tensão de 5 volts, o equipamento perdia a referência e o PA acabava enviando mais potência ou até menos do que deveria. Com as tensões restabelecidas, ele voltou a efetuar as leituras. Quando o rádio em transmissão, e a potência voltou ao normal. Outro ponto que não tínhamos era o funcionamento do acoplador automático. Fazer um teste. Agora a informação ela fica fixa no display e escutamos também os relés entrarem em operação. Maravilha. Agora vou colocar o acoplador em funcionamento. Ele já sintonizou. Coloquei o rádio em transmissão. Tá aí tudo ok. Potência que eu tenho agora após passar pelo acoplador, 84 watts. É normal, tá? Uma queda dessas ocorrer, uma queda de aproximadamente uns 20 watts. Por quê? Ocorrem perdas toda vez que o seu sinal de transmissão ele passar pelo acoplador. Ocorrerão perdas porque ele passa por indutores, por capacitores, e essa potência ela é dissipada em forma de calor aqui dentro, tá? Então por isso que é sempre importante dar preferência por se utilizar uma antena muito bem ajustada, sintonizada, evitando-se perdas. Já com o sistema de transmissão descasado, perdas que ocorrerão pela linha de transmissão e no acoplador automático. Ele estando fora do circuito, colocando em transmissão, agora sim, fora do circuito, colocando em transmissão, volto a ter aqui em torno de 105 watts que veio de fábrica no equipamento, tá ok? Isso ocorre acoplador automático ou manual, não importa, tá? Qualquer tipo de acoplador vai ocasionar perdas, você vai ter potência transformada em calor. Então, descobrimos o problema, falta de alimentação de 5 volts, tudo voltou a funcionar normalmente. Eu quero fazer o último teste
Ainda não terminou. Vamos ligar no gerador de sinais. Será que foi restabelecida também a sensibilidade? Então 14.1 MHz, amplitude 50 microvolts. Vamos voltar aqui, 14 MHz, SSB, tá aí, S9 para 50 microvolts de amplitude, ok. Então todos os problemas apresentados pelo equipamento, que eram vários, em muitos casos o dono, ou até um possível técnico, poderia imaginar que você tinha problema na parte de transmissão, na parte de recepção e também no acoplador automático, sendo que todas essas falhas eram originadas aqui na unidade de controle do acoplador pela ausência de uma das tensões. O que pode ter acontecido? Já que não encontramos consumo elevado nessa etapa do rádio, tanto na entrada de alimentação como na saída. Pode ter sido um surto momentâneo na alimentação, uma variação onde esse diodo, por ser pequeno, ele não suportar, acabou pifando, ou também falha de material, tá? É uma das hipóteses. Então um surto ou falha de material fez com que ele abrisse. Então agora sim eu vou substituir esse diodo, colocar outro original no lugar e deixar o equipamento em testes. Mas de cara é apenas isso. Diodo danificado substituído. Chega o momento de fazer a última avaliação das tensões de alimentação aqui da área. Tensão na entrada do regulador, 12.78 volts. Pelo manual do serviço, 12.66, 12.78, tá ok. Tensão na saída do regulador, 4.96. Show de bola. Colocar o rádio em transmissão. Temos 105.8 watts, 105.7. Maravilha. Agora o rádio vai ficar pelo menos um dia em testes aqui na bancada, ligado na carga fantasma, e eu testando, ligando o rádio, desligando o rádio, ligando a fonte de alimentação na entrada do equipamento, desligando, porque às vezes no momento em que a pessoa liga a fonte de alimentação, um surto poderia ter ocasionado esse problema, como eu já comentei. Então, para evitar uma reincidência do defeito, ele vai ficar em teste. O diodo é esse que está aqui, pequeno componente que ocasionou várias falhas de funcionamento, e agora está tudo ok. Novamente, muita atenção na avaliação do defeito é importante. Até o usuário comum saber avaliar um defeito, para que não seja também enganado pelo prestador de serviço, porque aqui, em alguma pessoa, algum tipo de prestador já mal intencionado poderia muito bem separar defeitos, dizer que tinha problema na parte de transmissão e problema na parte de recepção, quando na verdade bastava a substituição de um único diodo. Como comentei, não sou professor, não estou aqui para dar aula, mas um pouco da minha vivência na área de prestação de serviço e a linha de raciocínio que eu costumo utilizar para encontrar as falhas nos equipamentos que chegam para manutenção. Tá ok, galera? Então agora vamos fechar aqui esse equipamento e deixá-lo em teste. Uma curiosidade para vocês: deem uma olhada na blindagem superior desse equipamento. A quantidade de parafusos de fixação, uma chapa extremamente forte,
rádio tem uma construção muito sólida, é um rádio muito bem construído, muito bem projetado, os recursos são muito bons e é um rádio com uma sensibilidade, uma recepção fora de série. Gosto bastante desse modelo, pena que não é muito divulgado aqui no Brasil, poucos acabaram adquirindo ele, mas é uma excelente opção. Rádio fechado, efetuar os últimos testes com ele, transmissão ok, potência, temos aqui 105 para 106 watts, em ordem estável, show. Defeito sanado. Como esse vídeo foi dedicado aos que sempre me pediram para eu demonstrar um pouco da minha lógica de manutenção, o raciocínio que eu utilizo para o diagnóstico de alguns defeitos, certamente vocês também irão me perguntar qual o custo de uma manutenção dessa, da substituição no caso de um diodo danificado. Quanto sai uma reparação dessas? O componente em si custa em torno de R$2 a R$3, não passa disso. O que está envolvido é o meu conhecimento, é o valor que tem o meu conhecimento e o tempo versus o tempo que eu levei entre a análise e diagnóstico do problema, que no caso aqui foi em torno de 30 a 40 minutos. O custo total da reparação, R$150. É o que a pessoa vai gastar. Espero que tenham gostado, é um vídeo um pouco diferente, a pedido de um pessoal que gosta de eletrônica, está até cursando e gostaria de umas informações de como eu procedo para efetuar o reparo nesses equipamentos, tá ok? Um abração para todo mundo e até mais.